Depois de muito tempo, vim aqui para a gente poder conversar um pouquinho sobre rotina feminina. Vamos lá. Por que eu tô falando sobre rotina feminina? Eu lá no meu Instagram falei há um tempo atrás o quanto que eu emagreci, o quanto que eu mudei de estilo de vida, quanto que eu mudei a minha vida e a vida da minha família, criando uma rotina para que eu conseguisse me cuidar dos meus 4 filhos e ainda cuidar da minha casa, né? Então, esse compilado que eu vou fazer aqui agora é um curtinho de tudo que eu falo numa palestra que é específica para mães e mulheres sobre rotina feminina. O nome dessa palestra que eu dou é uma palestra que eu dou para empresas, então normalmente as empresas contratam para que eu possa falar com essas mulheres, né, que querem organizar a rotina, que já não estão felizes com o próprio corpo, não estão satisfeitas com a vida que elas estão levando, porque elas sentem falta de alguma coisa. Nós mulheres sempre sentimos faltas de alguma coisa. Então vamos lá. O nome dessa palestra, eu tô com a minha cola aqui, tá, minha senhora? Eu não esqueci nada nesse momento, ó. A rotina da mulher de verdade sem filtro. Foi uma palestra que eu comecei a dar ano passado. Eu dei ela para algumas empresas bem legais e consegui aí alcançar e mudar a vida de algumas mulheres. Eu sou a Carol Pelufo, para quem não me segue lá no Instagram. Eu sou publicitária e influencer. Tive 5 filhos, hoje eu tenho 4 meninos, eu já vou te contar essa história. Eu vivo uma missão diária de equilibrar 1000 coisas ao mesmo tempo. Eu cuido da minha casa, cuido dos meus filhos, cuido de mim, do meu marido, sem rede de apoio, sem ajuda diária. Eu compartilho lá nas minhas redes sociais, né? A rotina feminina de forma leve, a rotina de uma mãe real, com muito humor, um toquezinho só, pouca coisa, de ironia, de uma forma muito bem humorada, né? Porque a vida da mãe já tensa, né, pessoal? Então vamos colocar um pouquinho de humor nessas coisas que a gente passa. Vou fazer um resumidão. Eu hoje tenho 44 anos, eu comecei a minha vida de casada em 2008, quando eu tinha 27 anos, né? Fez o cálculo? Tá certo? Sou horrível com data, tá, minha senhora? Antes de eu ter meu primeiro filho, a gente vai fazer do casamento pra cá, tá? Antes de eu ter meu primeiro filho, eu vivia naquele efeito sanfona, engordava, emagrecia à base de remédio, quase não treinava, não achava algo essencial na minha vida, né? Meu negócio era ficar magra, minha senhora, só magra, eu tava magra, tava bom, o cabelo no biquíni tava ótimo. A gente se casou, eu e meu marido, nós tivemos o nosso primeiro filho em 2013, eu engordei 22 quilos. Deixa eu mostrar aqui, minha senhora, eu aqui, tá vendo? 22 quilos a mais. Nessa época eu trabalhava como analista de sistemas de uma telecom e trabalhava também como fotógrafa. Eu sou publicitária, então eu sempre gostei muito da parte de criatividade, da parte de artes. Eu sentia muita falta de trabalhar com alguma coisa que eu gostasse. A informática não é que eu não gostasse, é que eu sentia que me faltava alguma coisa, sabe? Dinheiro não faltava, mas eu queria algo mais pra mim, né? A informática ela é muito lógica e minha cabeça não é muito lógica. E aí eu larguei esse emprego de TI para ficar só fotografando, porque fotografia eu fazia nos meus horários, né? Eu conseguia me organizar melhor. Vou te mostrar uma foto, minha senhora. Eu com um filho só, como é que eu tava. Isso aqui foi em 2015. Olha, essa daqui sou eu. Senhora, sou eu. E aí, eu tinha me largado, né? Só cuidava do meu filho. E aí eu ficava com aquela sensação de que eu precisava fazer alguma coisa por mim, ao invés de não só trabalhar e cuidar da casa e da criança, né? Então, eu sentia muita falta de fazer alguma coisa por mim também. Sentia muita falta de me olhar e me ver como uma mulher. Que a gente só dá valor, aquela frase antiga, a gente só dá valor àquilo que a gente perde, não tem? Então, comecei a me cuidar de novo, olha como é que eu fiquei de tchutchuca, minha senhora, fiquei. E aí, minha senhora, que em 2018 eu resolvi engravidar de novo. Engravidei.
e tive gêmeos. Pois é, essa daqui sou eu, grávida de gêmeos. Tá vendo? E aí, o que acontece? Eles nasceram em 2018, em janeiro, e eu tive uma perda aí, né? Nasceu Gael e Rafael. Gael sobreviveu, tá com 7 anos hoje, e Rafael tinha uma síndrome que era incompatível com a vida. Então ele se foi com 27 horas. Nós vivemos aí um luto muito duro, muito forte. E foi nessa época do meu luto que eu comecei a ter vontade de ajudar outras mulheres, falar com outras mulheres, mas eu não sabia como ainda. Porque eu, no meu luto, eu fiquei 20 dias numa UTI, tentando tirar o Gael da UTI, porque ele nasceu muito magrinho, ele estava muito cansadinho, então ele tinha aquele problema respiratório, tinha o problema de nem mamar, ele podia mamar no peito, porque cansava. Então eu tive aí um bom tempo vivendo esse luto dentro de um hospital, com outras diversas mães, onde eu aprendi muito. E eu senti uma necessidade muito grande de ajudar outras mães. E eu ajudava elas e elas me ajudavam, mesmo a gente passando por dores diferentes. A gente se ajudava ali dentro, uma conversando com a outra, passando uma palavra, né? Conversando, rindo, às vezes ria para não chorar, né? E aí eu tive que aprender a cuidar de 2 filhos sozinha, porque meu marido trabalhava, ele só chegava em casa de noite, então eu passava o meu dia com eles 2 sozinha, tá? Aqui, ó, eu coloquei até uma foto aqui, ó. Eu com o Gael, tá vendo? Aqui no sling, e o Renzo. Eu tava levando ele, o Renzo, nesse dia pra natação. Eu não deixei de fazer a rotina do Renzo, porque eu achava que era importante pra ele. E a vontade de trabalhar, de me cuidar, de me sentir mulher de novo, tava ali o tempo todo. Quando o Gael começou a mais ou menos ter ali uns 6 meses, eu me organizei e comecei a treinar em casa. Comprei um jump, comecei a fazer uma dieta sem acompanhamento, mas comecei a fazer uma dieta para eu conseguir emagrecer, para eu conseguir me cuidar e para a cabeça também. Porque a gente acha que a gente ficando em casa, a gente vai se estressar menos porque a gente não tá na rua, mas quando a gente tá na rua, a gente come sozinha, a gente come no silêncio, a gente vai ao banheiro sozinha, a gente bebe uma água sem a criança chorar. É muito difícil, né? Quem é mãe, quem cuida da criança o tempo todo em casa, sabe do que eu tô falando. E quem tá na rua trabalhando também tem essa sensação de que tá faltando alguma coisa, né? Que queria estar em casa cuidando dos filhos. Mas tudo é um balanço. A gente não pode esquecer quem a gente é. A gente não pode esquecer da mulher que a gente foi, da mulher que a gente é, da mulher que a gente vai ser. Principalmente quando eles crescerem. Enfim. Depois de um ano vivendo esse luto, a gente foi viajar. Nós fomos para a Bahia, minha senhora. E eu voltei de lá grávida de gêmeos de novo. Em fevereiro eu engravidei de gêmeos de novo. Em 2019, né, eles nasceram. Olha aqui, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Minha tropa aqui, ó, meus 4 meninos. Tudo homem, minha senhora. São 5 homens dentro da minha casa, minha senhora. Só eu de mulher, a única maluca da casa. E aí, como é que eu... Explica aqui pra mim, senhora. Como é que eu ia cuidar dessas crianças? Fora que, antes, quando eu estava grávida desses gêmeos, dos últimos gêmeos, o meu marido trabalhava numa empresa há 20 anos. Ele foi mandado embora. Então ficou eu e ele sem trabalhar, com 2 crianças fora da barriga, 2 crianças dentro da barriga, onde a gente passou ali, minha senhora, bons apertos, bons questionamentos, boas fases tensas. Mas, graças a Deus, deu tudo certo. Olha aqui, ó. Eles já eram um pouquinho maiorzinhos aqui. Essa foto aqui foi no Ano Novo. E a gente ficou vivendo ali o tempo todo em função deles, né? E aí só tinha eu e meu marido para cuidar dessa galera toda.
E da gente também. E aí o que que a gente começou a pensar, começou a fazer, eu e ele? Tá difícil, tá tenso, não tem como nós dois sairmos juntos de casa pra treinar, pra ir pra academia. Então ele ia, eu ia, né? Ele ia num horário, eu ia em outro, ele ficava com as crianças, eu ficava num outro horário, enfim, e dava tudo certo. Eu deixava leite, dava mamar e ia, voltava, ele ia. Então a gente se organizou para isso. Não só por causa de corpo, mas por causa de cabeça. E por causa também do nosso casamento. Porque muitas pessoas se separam depois que têm filho e a gente não consegue entender os motivos. Então, na minha casa, nós tivemos todos os motivos possíveis para a gente se separar. A gente tinha vivido o luto, que é uma dor muito grande, nem todo mundo suporta. A gente estava sem trabalho, o dinheiro faz muita falta, as pessoas acham que não, mas o dinheiro faz muita falta num casamento. Mas a gente tinha um propósito. Eu brinco que o nosso casamento ele dá muito certo, porque nós somos pessoas completamente diferentes, mas nós temos o mesmo propósito de vida, né? Que é fazer dar certo e é fazer as coisas acontecerem da mesma forma, né? Continuarmos juntos, independente do jeito dele e do meu jeito. Nós fomos morar na pandemia na casa da minha mãe, mas quem casa, quer casa, né, minha senhora? E aí a gente, depois de um tempo, meu marido arrumou um emprego e nós saímos de lá. Teve uma frase que mexeu muito comigo, enquanto eu estava nesse momento tão difícil, que eu estava com o meu filho um pouquinho maiorzinho, ele fazendo uma aula online, que na época da pandemia as escolas estavam nesse sistema de online. Eu tava colocando os 3 pequenininhos para dormir, né? Eles eram já desse tamanho, ó, aqui, ó, desse tamanhozinho, daqui da foto do meio, né? Então, um no carrinho, um no colo, um na cama. Então, eu tava com uma mão aqui, segurando um, essa minha mão tava batendo no bumbum do outro e o meu pé tava empurrando o carrinho. Os 3 chorando e naquela hora me bateu um desespero muito grande, muito grande. E aí eu me lembrei de uma frase naquela hora que foi: vamos olhar mais para o que nos farta e não para o que nos falta. E aí eu comecei a olhar para o que me fartava. É difícil, tá, minha senhora? Não é fácil, não. Olhar para o que nos farta num momento onde está tudo dando errado é muito difícil. E aí eu comecei. Me farta saúde, graças a Deus eu tô com saúde, meu marido com saúde, meus 4 filhos com saúde. Eu tenho um teto e eu tenho força de vontade, eu vou conseguir dar a volta nessa loucura e vai dar certo, tudo vai acontecer. O Fábio já tinha conseguido um trabalho, né, nessa fase. Eu comecei a trabalhar na minha agência de publicidade. Meu marido, na verdade, abriu uma urgência, né? Onde eu tocava tudo. Eu tinha 2 clientes na época que me pagavam R$300. Era só para eu não ficar sem dinheiro. Era só para ter um dinheirinho a mais. Então eu fazia post com todo o conhecimento que eu tinha, né? Pela publicidade, pelo marketing. Então eu fazia post, eu dava dica de reels, eu fazia tudo para aquela empresa ali crescer. As empresas foram crescendo, né? E eu fui ganhando cada vez mais clientes. E aí, quando a gente se mudou, eu tava desse jeito aqui, com 4 filhos, assim. Essa cara aqui, minha senhora, é a harmonização facial, tá? Mas olha só, esse daqui era o meu corpo, tá? Meu corpo antes. Desse jeito aqui, eu tava com 39 anos. E foi dia 2 de novembro, esse dia, eu olhei pra mim dentro do banheiro, fui tomar banho, e quando eu me vi, eu falei, tem alguma coisa errada, não tá certo, tá ruim, eu preciso melhorar, né? E aí eu esquematizei de novo uma rotina para que eu conseguisse me cuidar. E eu vou colocar aqui para vocês, eu vou passar um pouquinho aqui, ó. E o que eu pensava? Como é que eu, com 4 filhos, uma casa para cuidar, marido,
tudo, eu sozinha, eu ainda estava trabalhando, como é que eu vou conseguir ficar igual essas mulheres? Quando eu entrei na academia, minha senhora, eu vi aquelas mulheres lindas, bem alimentadas, com cara de descansada. Eu olhava e falava assim, gente, eu não vou conseguir, não vai dar pra mim esse negócio. E aí eu voltei pra casa, malhei, voltei pra casa e fiquei pensando assim, tá, não vai dar pra mim esse negócio. E aí, eu vou continuar assim, do jeito que eu tô? Eu vou continuar me sentindo infeliz ou eu vou tentar? Vou tentar, né? E tentei, consegui. Vou passar aqui pra mostrar a foto do meu antes e depois, pra senhora poder ver. Calma só um minutinho, tá, minha senhora? E aí, essa daqui, ó, sou eu. Essa daqui sou eu, depois de conseguir me organizar. E aí, eu comecei, vou voltar aqui para poder dar algumas dicas de como eu fiz isso, tá? A minha pergunta de sempre, todos os dias, era: essas mulheres elas não precisam fazer comida, elas não precisam levar a criança para a escola, elas com certeza não são mães. E aquilo me atormentava todos os dias. Eu falei, olha só, parou, vai pra academia, vai fazer o teu melhor, vai chegar em casa, vai organizar a sua vida e vamos encontrar ali uma rotina pra você seguir, pra você ser feliz, porque desse jeito não está dando. Porque quando a gente se vitimiza, quando a gente não toma uma iniciativa de fazer pela gente, ninguém vai fazer não, tá, minha senhora? Ninguém faz. E aí, vamos lá. Separei aqui algumas coisinhas, tá? Que a gente vai falar sobre os benefícios que a gente vai ter quando a gente cria uma rotina. Mas é uma rotina sem neura, tá? Porque se você criar uma rotina que não cabe na sua agenda, que não cabe no seu dia, não vai dar certo. Aí você vai desistir, é igual quando você vai fazer uma dieta que você não pode comer nenhum doce. Você passa 2 dias sem comer doce, no terceiro dia você abre a geladeira e você come até açúcar puro. Então não pode ser assim. Então vamos lá. Quais são os benefícios que eu encontrei de montar a minha rotina? E o que eu vi que mudou na minha vida? Eu comecei a ter menos estresse, menos ansiedade. Eu comecei a ser uma pessoa mais produtiva e eficiente nas coisas que eu fazia. Eu tive o maior cuidado e bem-estar comigo, tá? E com as crianças também. Porque quando a gente treina, quando a gente faz alguma coisa pela gente e a gente se sente bem, tudo ao nosso redor melhora, né? Eu consegui delegar funções. Porque a gente que é mãe, a gente fica o tempo todo achando que, não, vou mandar varrer, não vai varrer direito. Aí você varre. Vou mandar lavar a louça, não vai lavar uma louça direito, eu vou lá lavar. Aí você lava. E aí, todo mundo que mora na sua casa continua sem fazer nada e você fazendo tudo. Então não dá, tá? Não pode. E aí eu comecei a ter uma facilidade também maior para lidar com imprevistos, né? Porque você vai se conhecendo e você vai sabendo o que funciona para você e o que não funciona. Não adianta a gente se basear na rotina da Virgínia Fonseca, minha senhora. É Fonseca, né? Não adianta, sabe por quê? Porque ela tem ajuda, porque ela tem massagista, porque ela tem uma academia, porque ela tem personal, porque ela tem uma caceta de coisas que nós, mães comuns e reais, não temos. Então vamos falar sobre a realidade, tá? Mudar algo pronto é muito mais fácil do que a gente começar do zero, tá? Então, eu comecei a pegar o que eu já tinha e comecei a reorganizar a minha vida, meus horários. Por exemplo, vou citar aqui algumas coisas que eu fiz para tentar ajudar a senhora em casa. O que eu comecei a fazer? Eu olhei para a minha casa, olhei para a minha rotina, olhei para os meus horários e coloquei no papel onde é que dava para eu encaixar o meu cuidado, né? Eu consigo aqui 1 hora cravada, com meia hora de deslocamento, 15 minutos para ir, 15 minutos para voltar, então dava 1h30 para eu conseguir treinar, dá nesse horário aqui. Então eu tenho que acordar a tal hora, então eu comecei a acordar às 6 horas da manhã, 5h30, 6 horas, me arrumava filho, levava para a escola. Da escola eu ia treinar, acabava o treino, eu voltava para casa, imediatamente. Voltava suada, pingando, suja, imunda, minha senhora. Ia direto fazer o quê? Prioridade. Quais eram as minhas prioridades? Não era banho, era fazer a comida das crianças, deixar tudo organizado. E aí eu comecei a ver, dá para eu congelar algumas coisas. Então vamos começar a congelar algumas coisas. Isso vai passando o tempo, você vai
pegando o que você consegue melhorar e o que você não consegue. Tem algumas coisas que realmente não tem como a gente remanejar, né? Mas tem outras coisas que dão. Uma coisa que me fez muita diferença foi, eu tenho que dobrar roupa. Então eu dobrava roupa, toda vez que eu tirava a roupa da máquina, que em casa são 6 pessoas, a senhora imagina, todo dia eu tinha que dobrar roupa. Então eu comecei a me organizar nisso também. Não vou dobrar roupa todo dia porque eu estou perdendo tempo. Vou colocar num lugar, vou separar só as calcinhas, cuecas, e o resto, e o uniforme, né? E o resto eu vou dobrar depois. São pequenas coisas, pequenas, que quando você faz, dão diferença no seu dia e na sua semana, tá? A única coisa que a gente não pode esquecer a gente não pode esquecer da gente. Porque algumas mães, algumas mulheres falam assim, mas se eu for treinar, eu não vou ficar com os meus filhos, essa 1 hora vai me fazer falta com os meus filhos. Então eu vou te falar uma outra coisa que vai te fazer falta. Se você não se cuidar, você não vai conseguir cuidar dos seus filhos bem e ainda prolongar a sua vida. Porque se um dia você ficar ruim, ficar mal, ficar doente, quem é que vai cuidar dos seus filhos? Quem é que vai dar o exemplo para os seus filhos? Inclusive, a atividade física também é um ótimo exemplo para as crianças. Tá? Levar eles para fazer uma atividade física, fazer com eles, pode fazer em casa, pode levar numa academia, pode colocar um no carrinho, empurrando e vai caminhar na rua. A criança já vai aprendendo que aquilo dali te faz bem, que aquilo dali faz bem para ela e entra na rotina também. Eu tinha pula-pula, botava na sala enquanto um estava dormindo e o outro estava na escola e dava super certo. Então, são essas pequenas vitórias que a gente precisa também se parabenizar, sabe? São pequenas coisas que fazem a nossa melhor versão surgir todos os dias. É lógico que vão ter dias que a gente vai conseguir dar conta de tudo e vão ter dias que a gente não vai dar conta de nada. E tá tudo bem, está tudo ok. Esse foi o resumão, é um resumão mesmo, de algumas coisas. Eu esqueci de falar uma coisa muito importante, que eu tava falando negócio de rotina, de músculos. Falei de músculos? Mas eu vou falar de músculos. Eu tive uma dengue hemorrágica em 2023, um ano antes de eu começar a falar aqui nas redes sociais, e eu só saí dessa dengue, eu fiquei com as plaquetas de uma pessoa com câncer. Tá? Eu fiquei 6 dias numa UTI, o meu coração, afetou meu coração, afetou minha parte cardíaca, fiquei no UTI cardíaco, sem força pra nada, sem conseguir abrir os olhos direito, porque a dengue ela acaba com a gente, né? E o médico falou pra mim, sabe por que você conseguiu se recuperar relativamente rápido? Porque 6 dias dentro de uma UTI é relativamente rápido? Porque eu tinha músculo. Então, quando eu falo pra vocês que a gente tem que se priorizar pra cuidar dos nossos filhos bem, é porque se a gente não se cuidar, qualquer coisinha pega a gente e leva. É tenso, minha senhora. Não é pra te assustar não, minha senhora. Só um caso de realidade mesmo. O que eu vi depois que eu fiz tudo isso, né? Vou fechar aqui esse resumão com todas as coisas aqui que eu coloquei. É lógico que tem muito mais coisa, mas para ser uma coisa compilada, para a senhora conseguir ouvir, para a senhora conseguir entender, para mexer um pouquinho com a sua rotina, eu dei essa enxutada. Então, olha só, hoje eu me conheço muito mais do que a Carolina de 5 anos atrás, tá? Eu conquistei o corpo que eu nunca pensei em ter depois dos meus 40 anos, nem quando eu tinha 20 eu tinha a quantidade de músculos que eu tenho hoje. Ainda faltam vários músculos, tá, minha senhora? Mas é aquilo que a gente estava conversando. É tudo dentro do que eu posso, dentro do meu limite, né? Eu me tornei uma influencer em 2024 e estamos aí com 445 mil, né? A data de hoje do vídeo. Eu mudei a minha rotina, melhorou muito a minha cabeça. Eu costumo falar que eu mostro a foto do antes e depois de corpo, porque não tem como a gente mostrar a foto de antes e depois da cabeça, né? Nem com tomografia, porque a maluquice ela é interna. Os meus filhos têm uma rotina muito mais organizada do que a que eu tinha antes. Eu tenho muito mais disposição para fazer as coisas com eles e sem eles do que eu tinha antes de começar a treinar. E o melhor, eu hoje me cuido sem me culpar.
Porque quando eu comecei, eu também me culpava. Porque quando eu comecei a me cuidar, eu também me sentia culpada por não estar dando atenção para os meus filhos. E hoje eu vejo o quanto é importante. E quando eu não me cuido, quando eu não vou para academia, quando eu não tiro o meu tempinho para mim, eu me sinto muito mais estressada, me sinto muito pior do que quando eu me sentia antes sem ir. Então é isso. Eu espero realmente que ajude vocês a conseguirem organizar essa rotina, porque vale muito a pena. Quando você começa a se cuidar, tudo à sua volta vai mudar. Então bora, minha senhora, bora, organiza teu dia, organiza tua rotina, que eu tenho certeza que vai melhorar.